O item 38 do nosso material didático, a pirâmide de Djedefre. Essa pirâmide é muito interessante. Eu recomendo a vocês que vocês vejam um vídeo documentário, está disponível no YouTube, intitulado A Pirâmide Perdida de Djedefre, ok? Essa é uma pirâmide que ela caiu. Ela não era a maior pirâmide do Egito, mas como ele construiu num local alto, ela acabou sendo a pirâmide mais alta, vamos assim dizer, mas ela não era maior do que a pirâmide de Khufu, tá ok? Bom, o comentário diz: Djedefre construiu sua pirâmide próximo do ano 2550 a.C., considerando o dilúvio como tendo ocorrido próximo do ano 2300 a.C., 1700 anos depois da criação. Djedefre construiu sua pirâmide cerca de 250 anos antes do dilúvio. Esse Djedefre, e aí eu vou colocar citações de arqueólogos. Os arqueólogos dizem que esse homem, ele talvez tenha sido o primeiro a sugerir que ele era Deus. E ele até vai dizer que os seus antepassados, no caso Khufu, Quéops, era Deus. Nós vamos tratar desse ponto um pouco mais abaixo. O comentário prossegue: esta foi a última grande pirâmide construída. Após o dilúvio, serão construídas pequenas pirâmides de tijolos que não duraram muito. Hoje só existem as ruínas. Sempre lembrando, em se tratando de 4.300 anos atrás, quando ocorreu o dilúvio, é normal uma diferença de 100 e até de 200 anos, para mais ou para menos. Ok? Então, os reis que nós vamos encontrar agora, como nós estamos dizendo, cerca de 200 anos antes do dilúvio, 250, 400 anos antes do dilúvio. Esse tempo pode variar, o que seria 400 nessa, vou chamar de união de calendários, né? União de cronologias, união da cronologia bíblica com a cronologia secular. Ela vai ter variação. Porque se vocês pesquisarem, vocês verão que existem 3 cronologias. Existe uma cronologia longa, ela bate com as datas do dilúvio bem próximas da Bíblia. Existe uma cronologia média e uma cronologia curta. Nesse livro eu estou usando a cronologia média, tá bom? Porque a maioria dos livros segue a cronologia média. A cronologia média, ela fica uma diferença de cerca de 100 anos para a cronologia bíblica em relação ao dilúvio, tá ok? Já a cronologia longa, ela fica bem próximo das datas que a Bíblia estabelece para os eventos. Então, Djedefre, ele viveu aí cerca de 250 anos antes do dilúvio. Eu coloquei para vocês também uma ilustração que eu encontrei na internet, que ela descreve como seria essa pirâmide construída no Egito. Eu cheguei a ser contratado por uma empresa de turismo que faz viagens a Israel, ao Egito, e até na ideia deles era que eu iria dando aula de história de Israel, de história do Egito. Mas infelizmente isso foi em 2019, quando íamos fazer as viagens a partir de 2020, 2021. Infelizmente essa pandemia parou com tudo, né? Mas eu perguntei a eles se eles visitavam essa pirâmide. Como essa pirâmide caiu, ele falou que fica a cerca de 60 quilômetros das pirâmides que estão de pé. Então praticamente ninguém visita essa pirâmide. Mas eu acho interessante visitar essa pirâmide porque, como a pirâmide caiu e as pedras acabaram sendo utilizadas, talvez até o Império Romano tenha utilizado essas pedras para fazer outras obras, nós conseguimos ver a entrada da pirâmide, o fosso que eles fizeram, né, tudo dentro, para nós vermos como é algo gigantesco. Então acaba que nós conseguimos olhar por dentro da pirâmide. É bem interessante. Eu vou mostrar depois fotos aí dessa parte interna da pirâmide.
O comentário diz: a obra do último grande faraó das pirâmides caiu. Ainda não se sabe por qual razão. Essa pirâmide pode ter caído pelas águas do dilúvio. Não? Uma coisa também interessante que nós veremos mais à frente, tem um arqueólogo americano e ele conta que os arqueólogos que participaram da abertura da pirâmide de Khufu, olha só que interessante, eles encontraram lá dentro da pirâmide, uma parte alta da pirâmide, eles encontraram água salgada, restos de sal dentro daquela pirâmide. Como que o sal foi parar lá? Tudo indica que a pirâmide esteve coberta pelas águas do dilúvio, tá bom? E, claro, aí as águas do oceano predominaram, né, pelas águas doces, eram águas salgadas e deixaram esse testemunho dentro da pirâmide. A pirâmide de Khufu, quando eles abriram a pirâmide, eles encontraram restos de sal dentro da pirâmide. Isso para mim é um testemunho maravilhoso. Uma pirâmide que pelas datas, ela foi construída cerca de 200, 300 anos antes do dilúvio. O comentário prossegue. Por muito tempo, a existência dessa pirâmide foi considerada uma lenda, a quarta grande pirâmide. Mas em 2008, essa pirâmide foi encontrada na região de Abu Hawash, no Egito, pelo arqueólogo francês Michael Valogia. Estudos arqueológicos nos ajudaram a compreender um pouco sobre a vida antes do dilúvio. Djedefre era filho do faraó que construiu a maior pirâmide, Quéops, né, ou Khufu. Djedefre governou a terra de Kemet, ou terra de Nod, entre 2566 a.C. e 2558 a.C. Significa que ele governou essa região aproximadamente 150 anos antes do dilúvio. E esse homem, ele vai ser importante porque a arqueologia identifica esse homem como alguém que começou a reivindicar a adoração como sendo Deus. O comentário prossegue. As estátuas de Djedefre e de seus filhos foram encontradas profanadas, quebradas. Na religião da terra de Kemet, a alma representada naquela estátua seria morta na outra vida, né? No além. Djedefre foi o primeiro homem a utilizar o título Filho do Deus Sol. Irmãos, isso vai se tornar uma idolatria que vai ultrapassar o dilúvio. Tudo indica que Cã, como a Bíblia já fala que ele não temia a Deus e ele vai habitar essa região do Nilo após o dilúvio, ele vai manter, infelizmente, essa idolatria ao Deus Sol. E Djedefre teria sido o primeiro, segundo os arqueólogos, essas datas que eu passei para vocês também, de 2566 a 2558, são as datas da cronologia média, como eles falam, tá ok? Do que as datas da arqueologia para o reinado desse Djedefre. Então, ele se identificar como Deus Sol e sabendo que esse povo, eles vão estar adorando essa divindade, esse homem seria o criador, né, dessa idolatria humana, ou seja, um homem que ele reivindica ser adorado como Deus. Isso é muito significativo para nós entendermos as palavras de Jesus, quando ele diz que os dias anteriores à volta dele serão como nos dias anteriores ao dilúvio. E uma das coisas que acontecia era homens reivindicando, né, divindade, reivindicando adoração. Djedefre, ele vai inaugurar essa adoração e isso vai se espalhar. Isso vai chegar também entre os sumérios. Por quê? Porque tudo indica que eles acabaram se unindo. A Bíblia profetiza, né, que os filhos de Sete, eles acabaram se encontrando com os filhos de Caim.
quando em Gênesis capítulo 6 diz: viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. O que seria esse filho de Deus? Filho de Deus seria uma descrição, interpretado como uma descrição dos homens que temiam a Deus, os descendentes de Sete. E as filhas dos homens, os descendentes de Caim. Ou seja, a Bíblia diz que eles se encontraram. E realmente nós vamos observar, principalmente a partir de agora, idolatria. E entre os sumérios também nós veremos homens reivindicando a adoração. Até pela interpretação dos arqueólogos. Essa informação deles reivindicar a adoração não é uma interpretação minha, é a interpretação dos historiadores, dos arqueólogos. O comentário prossegue. Tudo indica que nos dias teve início a adoração do homem nesta vida. Tudo indica que nestes dias teve início a adoração do homem nesta vida. Segundo a arqueologia, até esse momento da história, os habitantes da terra de Quemete afirmavam que eram descendentes de homens que conseguiram se tornar deuses ao morrerem. Teriam se tornado imortais. A crença dos habitantes da terra de Quemete era que Osíris conseguiu se tornar Deus e que todos os faraós também se tornavam deuses, mas eles não eram adorados em vida. E Jedefré teria sido o homem que inaugurou essa adoração. Bom, depois do dilúvio, nós veremos, por exemplo, Nimrod e Semíramis, segundo a história, eles vão reivindicar a adoração, mas eles vão se espalhar pelo mundo, né? Vão ser espalhados pelo mundo. Flávio Joséfo diz que os homens que vão escapar, os sacerdotes que vão escapar da Torre de Babel, eles vão manter a idolatria que Nimrod inaugurou na Torre de Babel. E ele diz que essa idolatria era a idolatria que os romanos praticavam com o deus Júpiter. E interessante também que no Império Romano vai surgir um homem que vai também reivindicar a adoração como Deus vivo. Esse homem foi... Me fugiu agora o nome dele. Me fugiu agora o nome do imperador romano, mas foi nos dias do Novo Testamento. Ele viveu ali próximo do ano 40 da era cristã, tá certo? E no Egito Antigo, próximo da época do Êxodo, tem um homem também que os arqueólogos dizem que ele também modificou inaugurou entre o Egito pós-diluviano a crença de que ele era um deus em vida também, tá ok? Então, essa idolatria, ela vai passar para depois do dilúvio, ou seja, depois do dilúvio nós vemos pela descrição bíblica que Cã, ele não é fiel a Deus, não honra seu pai, e a região que ele vai habitar vai ser uma região idólatra, tanto que um dos descendentes dele, que é Nimrod, sai da região do Nilo e vem para a região da Mesopotâmia, onde habitam os descendentes de Sem, e constrói a Torre de Babel. O comentário prossegue. Falhas na pirâmide de Jedefré nos evidenciam por que ela caiu. Arqueólogos encontraram sinais de materiais que se assemelham a um concreto, usado para tentar fortalecer a estrutura, porque eles teriam observado que o solo não estava suportando o peso daquela pirâmide, porque são toneladas e toneladas, cada pedra daquela, ela já tinha toneladas, né? Então, você empilhando todas aquelas pedras, se o terreno não fosse muito firme, ele acabava cedendo. E eles dizem que é o que teria acontecido com a pirâmide de Jedefré. O comentário prossegue. Concluíram que fora construída em um terreno que não era próprio para a pirâmide. Tentaram fortalecê-la, mas ela não resistiu. Bom, eu coloco a possibilidade
dela ter caído pelo dilúvio. Ela talvez já não estava bem firme, tanto que eles tentaram fazer um concreto, criar um tipo de concreto para tentar firmar melhor a pirâmide. Mas com a catástrofe do dilúvio, ela teria caído. Lembrando que Djedefre, pela cronologia, comparando a cronologia bíblica com a cronologia média da arqueologia, da história, ok? Ele teria vivido aí próximo de 150 a.C., sempre lembrando que nós estamos tratando de 4.300 anos antes de Cristo. Então você colocar 100 anos, até 200 anos para mais ou para menos, é normal. A história assume essa diferença, tanto que nós temos 3 cronologias para retratar a história, né? O comentário prossegue. Djedefre construiu a sua pirâmide para ser a mais alta, superando o seu pai Khufu, ou Quéops. Interessante que esse Djedefre também, segundo os arqueólogos, ele seria aquele que construiu a esfinge. Então vamos falar agora da esfinge.